bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a boss, I'ma shine like glass. I'm a bitch, I'm a boss. I'm a bitch and a... Olá, se você não me conhece, eu sou a Carol. Vou me apresentar. Tenho 25 anos, acabei de me formar em Direito, atualmente desempregada, mais ou menos. Estou trabalhando junto com meu namorado na loja dele. Acabei de tirar minha primeira habilitação e estou aqui junto com a Fabiana e com a Pamela para tratar de coisas de mina. E o que é coisa de mina? Coisa de mina é tudo que a gente quer que seja. Então, agora eu vou abrir a pauta para a Fabiana. Olá, pessoal. Então, eu sou a Fabiana, podem me chamar de Fabi, tenho 27 anos, atualmente eu estou dividida em duas profissões, eu sou fotógrafa e também sou profissional de RH, tá? Trabalho em departamento pessoal mais especificamente. E agora a gente vai falar com a Pamela. Oi, cara de boi, como vocês estão? Tudo bem? Hoje, como você sabe, sou a Pamela, né? Hoje o quê? Sou a Pamela, tenho 25 anos, sou graduanda de administração e hoje eu estou aqui com as meninas, que a gente vai conversar sobre um assunto interessante, polêmico. A Carol vai falar um pouquinho sobre ele e depois a gente vai apresentar nossos dois convidados. Os primeiros convidados do programa, né? Então, o tema de hoje surgiu após eu ver a publicação do Thiago Salvatino, postando uma foto dele do Gugu, e na legenda estava escrito 8 meses e um coração partido. E daí a gente viu alguns comentários um pouco complicados, digamos assim, de pessoas criticando essa postagem, falando que o Gugu sempre quis esconder sua homossexualidade, que é desrespeitoso chegar a fazer esse tipo de postagem. Só que, pelo que a gente pode ver no post, eram só duas pessoas, que nada ali definia que eles tinham um relacionamento, podia até ser um fã se ninguém conhecesse, né, a história. E aí as pessoas começaram a problematizar isso como se estivessem expondo a vida privada do Gugu, que ele sempre levou muito fora da mídia, apesar de ser uma figura pública. Então a gente tem uma questão aí sobre o preconceito dentro da sociedade, né, a respeito da sexualidade das pessoas. Isso não diz respeito só ao Gugu, como a gente tem aí as pessoas LGBTQIA+, né, e que são pessoas que sofrem preconceito diariamente e em várias situações, dentro de casa, no trabalho, no círculo de amizade, na escola, dentre outros locais. Então a gente decidiu falar sobre esse tema e apesar de a gente poder falar sobre isso, nós decidimos, né, que seria melhor trazer nossos primeiros convidados. E aí a gente trouxe hoje o Daniel e o Edu e eu vou pedir que eles se apresentem. Vamos começar pelo Daniel. Oi, gente. Pra onde eu olho? Olá, meu nome é Daniel. Eu tenho 22 anos e eu sou publicitário. Agora é o Edu, né? Oi, gente. Eu sou o Edu. Eu tenho 23 anos, também sou publicitário. E solteiro. Brincadeira. Eu também tô solteiro. Mas sim, é verdade. Informação importante. Brincadeira, mas é verdade. Então, a gente convidou os meninos por acreditar que o protagonismo não é nosso, né? Eu e as meninas, vocês já sabem, nós nos identificamos como mulheres héteros, então, por mais que a gente fale, por termos uma opinião formada e conversando com os nossos amigos que são gays, lésbicas, enfim, a gente trouxe quem tem vivências diferentes, o Edu e o Dani, e também para conversar de uma forma mais correta, mais certa, com uma vivência que é deles, não de experiência que a gente ouviu falar. Ô Dani, conta pra gente como que foi pra você essa questão de se entender como um homem gay e o processo até a saída do armário, que depois a gente vai falar mais sobre isso. Eu acho que eu sempre soube, eu só não queria aceitar, né? Acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo sabia também, né? Mas eu comecei a me entender mesmo lá pelos 13, 14 anos, mais ou menos. Eu entendi que eu gostava, mas eu achava que era errado. E aí foi a fase de eu me reprimir, de eu não querer me mostrar. E aí até eu sair do armário demorou bastante. Eu fui sair do armário em 2018 como bissexual ainda.
Eu falava para as pessoas que eu era bissexual. Então foi um processo meio difícil, até por minha família ser meio religiosa e achar que eu ia pro inferno. É um processo meio difícil, meio estranho. Só quem vive consegue falar como que é. E pra você, Edu? Pra mim, foi um processo, acho que um pouco similar, né, obviamente com as suas individualidades. Mas pra mim foi um processo muito similar, assim, eu sou filho de pastores, de família religiosa, e eu acho que isso foi algo que foi muito pontual nesse meu processo sobre enquanto identificação de um homem gay, né, obviamente. A gente sempre, e acho que isso foi muito decisivo, inclusive, né, o fato de eu estar dentro da igreja, isso foi muito decisivo em querer ou não explorar e me conhecer, me explorar e me conhecer. Mas enfim, meu processo sobre me entender como homem gay, acho que a minha diferença do Daniel é que talvez nem sempre eu soube que eu fosse um homem gay. E por mais que eu, por vários momentos da minha vida, eu pensasse por isso, nem sempre eu soube. Quando eu comecei a cogitar, entender que existia a possibilidade sim de ser um homem gay, obviamente a gente passa por esse processo de repressão. Mas ele foi um caminho, assim, meio quase que árduo, né? Ele começou, acho que meu processo de me entender como homem gay, eu tava mais ou menos em meados dos meus 18 anos, foi quando eu comecei a cogitar isso. Nos meus 19 eu tive certeza de que, de fato, eu era um homem gay. Também passei por essa transição em tentar me colocar, obviamente não invalidando pessoas bissexuais, mas tentando me colocar dentro dessa categoria bissexual para poder obviamente trazer uma aceitação maior na esperança de construir uma família dentro de um padrão heteronormativo, mas passei por isso também. Isso aconteceu no final de 2016. Foi, na verdade, meu processo de me identificar como homem gay, ele foi, na verdade, explorar, né, ser um homem gay. E isso foi a partir mais ou menos do mês de agosto de 2016, foi quando eu comecei a ter experiências homoafetivas. Mas decisivo, olha, eu sou um homem gay, isso foi meados de outubro de 2016. Realmente eu demorei um pouco mais, assim, pra me entender. Eu já tava com meus 19 anos. A gente viu dentro do post que trouxe essa pauta como o imaginário das pessoas tem um poder muito, muito grande no que elas julgam ser correto ou não. Porque o que acontece é o seguinte, a gente conversou num outro vídeo sobre como se via os programas durante os finais de semana, né? Aí a gente tem o Gugu, que era um homem que reunia a família nos anos 90, no começo dos anos 2000, para almoçar junto todo mundo, porque tinha a parte que sensualizava com as mulheres no né, da banheira do Gugu, famosa aí, todo mundo lembra. Também tinha os jogos, tinha um cantor famoso, uma cantora que ia lá. E acaba que o imaginário de que o Gugu não pudesse, de jeito nenhum, se identificar como um homem gay e a partir disso ter relações amorosas, afetivas com o moço que postou a foto, que eu esqueci o nome, Thiago, né? É um absurdo, né? Foi assim, meu Deus, como que você tira o Gugu do armário, Thiago, seu louco? Você não pode fazer isso. Ele nunca quis falar sobre o fato dele ser gay. Entendeu? Vai lá, Fabi. E é uma coisa assim, que eu falo assim, eu devo ser muito lerda, porque as meninas falam assim, quem não imaginava que ele fosse? Eu nunca imaginei que o Gugu fosse gay, assim, eu nunca coloquei ele nessa figura na minha cabeça. Então, assim, eu imagino o quanto que esse homem sofreu todos esses anos por não poder ser quem ele é, né? Vocês, assim, vocês dois praticamente na mesma idade, né, que vocês, como dizem, saíram do armário. Então, assim, foi cedo e graças a vocês, a família de vocês já ficaram sabendo, né, um pouco mais cedo. Agora, imagina o Gugu, que viveu até, constituiu família, teve seus filhos, teve um casamento, eu não sei se foi falso ou não, né, com a mãe dos filhos dele, por longos anos, e só depois da morte dele que isso foi divulgado. Eu imagino quão difícil isso tenha sido, sabe? Na verdade, não é nem questão de ter sido divulgado. Essa questão muitas pessoas já sabiam disso, só que como o Gugu sempre levou a vida particular dele bem no privado, então isso não era de domínio público, assim como a gente tem, como acontece com outras celebridades.
Vamos citar como exemplo a Anitta. A vida pessoal dela, toda vez que ela troca de namorado, que ela sai com alguém, isso está exposto. Só que com o Gugu, ele não fazia da mesma forma. Ele era uma espécie de Beyoncé brasileira, né? Porque a Beyoncé sempre levou a vida privada dela muito mas no particular. a própria Anitta expõe, né? Expõe Sim. tudo. Eu não sei quem já sabe, né, disso, mas o termo homossexual é um termo contemporâneo. Antigamente isso não existia. Esse tabu sobre a sexualidade foi criado nos tempos modernos. A gente tem aí o Império Romano, que as relações entre homens era completamente normal. Isso a gente não via preconceito sobre isso. E se você parar para pensar, nós temos aí as cruzadas, no fim das contas, as viagens de navios, de barco, os homens iam para a guerra e eles passavam muito tempo sozinhos. Eram eles, exclusivamente eles, dentro de navios por meses e meses a fio. E não só os homens, como qualquer ser humano na face da Terra, tem a necessidade biológica e fisiológica de ter relações sexuais, de proximidade, principalmente depois da primeira, como a gente sabe disso. Então, você tem ali pessoas convivendo e no final das contas vai acabar acontecendo alguma coisa. E nunca viram isso como um problema. E até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errada, esse problema aí surgiu a partir da dificuldade para gerar crianças, para gerar crianças, no caso, né? Se você tem filhos, esses filhos vão crescer e vão lutar no exército, porque a igreja antigamente, a igreja católica, a gente sabe, historicamente, ela comandou durante boa parte, apesar de existirem os reis que eram tidos basicamente como deuses aqui na Terra, né? A gente sabe que a Igreja Católica, no final das contas, comandava tudo. E tudo que eles queriam que acontecesse, bastava dizer para a população que aquilo ali era um problema, que não era de Deus, que não era certo, que não era de acordo com a vida cristã. E eles passaram a problematizar o sexo, a masturbação, dentre outras coisas, e daí surgiu todo esse tabu a partir da sexualidade. Hoje em dia, se masturbar é um problema muito sério, você não encontra muitas pessoas debatendo sobre isso, né? Sexo anal é um tabu. Relação entre pessoas do mesmo sexo é um tabu que começou a surgir a partir daí. E aí a gente tem também, aí vem séculos e séculos de problemas e problemas a fio que a gente pode citar aí, né? E no final das contas, para piorar, começou com a eclosão, começou não, né? Começou a piorar mais ainda, né? Quando o vírus da AIDS, ou o vírus HIV, não sei, eclodiu aí nos anos 60 ou 70, que pessoas que estavam no armário, né? Que eram enrustidas, que mantinham a vida sexual delas, da vida de casado, né? E outra particular e escondida da família com outro homem. E esse vírus começou a se espalhar rapidamente e foi atribuído, infelizmente, apenas à comunidade do LGBT, né? E a gente tem uma piora dessa questão que fortifica mais ainda o preconceito sofrido, infelizmente, por essas pessoas. Eu acho assim, não tem por que você tratar de maneira diferente, principalmente nos tempos atuais. Isso é muito mais uma questão histórica, uma questão religiosa, como várias outras coisas na nossa vida, né? O preconceito vem muito mais da história e da religião do que vem de dentro da gente mesmo. Porque se você educa uma pessoa para ela acreditar que aquilo ali é errado, que aquela pessoa deve ser punida, que ela não pode ser inserida na sociedade, você vai criar pessoas que pensam apenas sobre isso. E a partir da discussão que a gente começa a ter de uns tempos para cá, sobre o respeito a essas pessoas, sobre a inclusão, reincluir, né, essas pessoas novamente na sociedade, sobre a aceitação dessas pessoas, a gente tem aí um movimento que vem crescendo cada vez mais.
nós vemos cada vez mais pessoas entendendo sobre isso. É por isso que eu acho importante a gente falar sobre isso. E aí vem um monte de gente falar, sua louca, não é seu lugar de fala, como a Pamela já disse. Eu, a Fabi e a Pamela nos entendemos como mulheres cis, hétero. E não é que não seja o nosso lugar de fala. Não é o meu lugar de fala se o Eduardo vier me contar uma situação e virar e falar assim, eu senti que eu sofri preconceito. E eu virar pra ele e falar assim, não, você tá louco? Você não sofreu. Então, realmente, esse não é meu lugar de fala, mas eu, enquanto mulher, como hétero, eu tenho o dever de defender, de falar sobre isso, porque, infelizmente, as pessoas que sofrem esse preconceito são as menos ouvidas, pela maioria das pessoas. Então, a partir do momento, se eu tô numa roda, se eu tenho oportunidade, e eu acho que começa toda vez assim, alguém vem fazer uma piadinha. Gente, eu não tenho paciência pra piada preconceituosa. A pessoa vem me contar uma piada, eu só olho pra ela e falo assim, não entendi, você pode me explicar? Eu acho que todo mundo devia fazer isso. Que eu acho que na hora que a pessoa vem me explicar o porquê daquela piada, ela fica sem graça. Ela vê o preconceito que tá ali naquela piada. Exatamente. Eu acho que começa daí, porque não basta a gente falar assim, porque... eu não tenho nada contra, inclusive tem amigos que são, isso não é suficiente. Você tem amigos que são, mas e os seus amigos que não são? E os seus amigos que são preconceituosos? O que você faz para mudar a cabeça deles? O que você faz para mostrar para eles que o pensamento deles não é o correto? O que você faz para que eles aceitem, para que eles respeitem mais essa comunidade? Então, eu acho um ponto muito importante a gente sempre bater nessa tecla, sempre mostrar que isso é uma coisa que vem de séculos atrás, de anos, 1000 atrás, e que foi começado a problematizar por uma questão boba, e que nada disso importa. O que importa é que todo mundo deveria ser tratado da mesma forma, independente da sua orientação sexual, da sua cor, da sua religião e de outras coisas mais. E dentro disso, eu queria saber do Daniel e do Edu, se vocês já se sentiram desconfortáveis, se vocês já deixaram de receber, de serem contratados em alguma empresa, já sofreram algum tipo de preconceito, e se sim, não precisa descrever a situação se não quiser. Quantas vezes isso já aconteceu? E vamos lembrar que vocês, o Edu, por exemplo, a partir de outubro de 2016, que ele começou, outubro ou julho, né? Que ele começou a se assumir como um homem gay. Então, a gente tem que levar isso em consideração, pensar nesses poucos anos que nós temos aí de vivência, né? E ver o preconceito sofrido dentro desse pouco tempo, né? Felizmente, eu nunca passei pelo constrangimento de não ser contratado por ser gay. Entretanto, eu sou gay caricato. Eu trabalho com moda há quase 5 anos. E todos os meus trabalhos, eles estão envolvidos com moda. Eu trabalhei numa marca, depois trabalhei numa agência como atendimento de moda. Hoje eu trabalho de fato numa empresa de moda. Então eu acabo me tornando esse gay caricato. Eu não deixo de ser contratado por ser gay. Isso é a minha característica de homem gay. Dentro desses aspectos do cenário da moda, elas me abrem portas, porém de uma maneira homofóbica. Porque isso me coloca dentro daquela caixinha, daquele local onde a gente imagina que todo gay é fashionista, que todo gay vai estar metido com moda, e a gente coloca novamente, é como se fosse uma similaridade com o gay afeminado, e aí entra uma série de questões, inclusive raciais, porque tem muito gay na engenharia. Tem muito gay na política, tem muito, sabe, a gente tem nomes de pessoas LGBTQI assim, em várias áreas de trabalho e de várias outras áreas de atuação mesmo. E eu percebo que eu nunca tive esse tipo de problema. Entretanto, eu sempre fui aquela dentro desse... Hoje não mais, hoje eu acho que eu tenho uma condição psíquica de conseguir me impor. Mas por muitos momentos eu sempre fui o gay chaveirinho mesmo, sabe? Aquele que tava sempre do lado daquela amiga que queria comprar uma roupa, tava sempre do lado daquela pessoa
para ajudar a escolher uma roupa. Aquele estereótipo de fato do gay que sempre tem que entender de moda, que tem que entender disso. De fato, eu entendia. Mas não era por ser gay, era porque eu tinha estudado, era porque eu trabalhava, era porque eu procurava entender, era porque era a minha profissão. Não é porque eu nasci sabendo que hoje a gente evita usar calça baixa, não. Eu estudei isso, é diferente. Então, dentro desse contexto, eu até entendo como um privilégio mesmo estar numa área de atuação onde eu consiga ter a minha liberdade de vida evidenciada. Mas eu lamento o fato que, infelizmente, ela é lida como algo caricato, ela é lida como algo estereotipado, não como uma característica, assim, a minha profissão é uma escolha, ela não é um estereótipo do homem gay. Isso é muito diferente. E aí eu às vezes paro pra pensar, inclusive sobre como dentro desses anos em que eu me assumi gay, como são esses processos de há 5 anos atrás, a leitura do meu corpo dentro da moda e a leitura do meu corpo hoje dentro da moda. É uma leitura, tipo assim, há uns 3 anos atrás eu era a bicha preta afeminada, bitch da estilista. Hoje, talvez, eu sou muito mais lido como aquele gay masculinizado, ainda mais hoje que eu tenho barba, cabelo grande, então aquele gay masculinizado, sexualizado que pode virar um modelo. Mas ainda, sabe, tudo dentro de um mesmo local, onde estereotipa tudo isso. Isso é muito preocupante, eu acho, sabe? Como eu disse, felizmente eu realmente tenho esse privilégio de estar nesses locais onde eu escolhi estar e a minha condição de vida não me atrapalha nisso. Mas, entretanto, ela me coloca como alguém estereotipado. E isso não é bom, porque esse estereótipo, ele parte de um lugar de homofobia. Ele não parte de um lugar de aceitação, mas sim de um lugar de homofobia. Eu acho que preconceito assim, claramente taxado, tipo, foi homofobia, não. Mas a vida inteira, a infância inteira, a adolescência inteira teve as piadinhas homofóbicas, sabe? Ainda mais porque eu era mais gordinho, então era a bichinha gorda, afeminada, então... preconceito nunca, mas eu acho que está mais junto com o bullying. Agora, eu também, graças a Deus, nunca deixei de ser contratado, mas eu já estive em empregos em que eu não me sentia bem para falar sobre a minha sexualidade, entendeu? Eu não me sentia bem para me abrir, de falar eu sou gay, ou para me abrir para conversar mesmo. Eu falava meio travado, não falava às vezes. Então eu nunca tive problema para entrar, mas quando eu entrava, eu não era eu, sabe? Então eu me reprimia, querendo ou não. Então, é o que o Eduardo falou. Sobre a fase da gente... Hoje, graças a Deus, na minha profissão, a empresa onde eu estou trabalhando, que é uma agência de publicidade, eu posso ser mais eu posso ser mais gay, mais feminado, mais eu, sabe? Eu me encontro num lugar mais feliz hoje em dia. Eu posso ser mais gay. Acho ótimo. Existe um nível 10 assim da viadagem, a gente tá nele. Gente, você que tá nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, a gente vai encerrar agora, mas não fica com o coração triste, porque a gente vai ter a parte 2 desse vídeo, porque a gente viu que é um lugar bom que a gente tem que falar, a gente tá aproveitar o protagonismo dos meninos aqui com a gente. Então a gente vai fazer aquele ritual de sempre, você que tá nos vendo ou nos assistindo, ou nos vendo e nos assistindo é a mesma coisa, é pleonasmo, né, garota? Nos vendo ou nos ouvindo, se inscreva no nosso canal, a gente tá no YouTube, a gente tá subindo também nas plataformas de streaming, no Deezer, no Spotify, sua favorita no Spotify, no Deezer, que ajuda a gente também. E aqui na descrição do vídeo, pelo YouTube, tem as redes sociais dos meninos, a nossa e a nossa oficial é tudo É Coisa de Mina. @É Coisa de Mina, você vai lá, segue a gente, palpita, comenta com a gente, que a gente adora ouvir vocês. E não se preocupe que em breve a parte 2 desse vídeo, com a conclusão dessa conversa nossa, vai estar no ar também, tá bom? Então a gente não vai agradecer aos meninos ainda, porque tem uma outra parte do vídeo. Então a gente volta semana que vem, ou antes, ou depois, depende tudo da nossa querida edição, né, Iago? A gente te ama, tá? Não preocupa não. Então tá bom, gente. A gente volta em breve com a parte 2 do nosso vídeo. Fique aí com a gente, nos ouça, que a gente tem muito mais pra falar com vocês. Tchau, tchau, Sejam pessoal. bem guiados. Por favor. Tchau, pessoas. Beijo. E até a próxima. Já voltamos. Até. Oi, cara de boi, tudo bem com você? Eu sou a Pamela, tenho 25 anos, sou graduanda de administração
aqui, minha câmera E virou eu, assim. Tomada 25. Não, ela tomou um tombão. Agora eu vou Tudo dizer bom de com novo. vocês? Ô, Iago, você pode colocar isso de erro de gravação, a gente não liga não, tá? Mas no Sim, final pode adoro. colocar. Já peguei aquelas tomadas do Enzo aparecendo no final do vídeo. Sabe aquela musiquinha do negócio dando errado? Sempre tem. Rogério, vamos de novo. Iago, ó, Iago. Respira. Tá? Erro técnico. O Iago vai ter que cortar essa parte de novo, porque o quê? Eu não estava preparada. Vai ter um som do cachorro também, vai ter que cortar. É que eu perdi o nome do É o garoto. seu cachorro, Iago? Eu sabia. Não. Não, é o cachorro do vizinho, esse demônio. Os vizinhos hoje estão atacados, minha filha. Espera aí, rapidinho. Minha mãe tá me ligando. Oi, mãe. Oi, mãe.